Sejam bem-vindos ao canal A Ordem do Caos. Antes de mais nada, dê o seu like e inscreva no canal. Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Ordem do Caos, o canal oculto. Hoje falaremos sobre Aleister Crowley, um ocultista, escritor, filósofo inglês. Edward Alexander Crowley, conhecido como Aleister Crowley, nasceu em 12 de outubro de 1875, na Inglaterra. Ele era filho de missionário cristão da Irmandade Plymouth. Depois da morte de seu pai, que aconteceu quando o garoto tinha 11 anos de idade, ele foi enviado para uma escola da Plymouth, mas logo após foi expulso por ter corrompido outros garotos, no caso seus colegas. A partir disso, cada vez mais se tornou cético com o cristianismo. Ele basicamente criticava bastante a moralidade cristã. Na sua juventude, após o fim dos seus estudos no colegial, entrou para a Universidade Trinity College, Cambridge, a Universidade de Cambridge, bastante conhecida na Inglaterra, e uma das mais complicadas de se entrar, com um nível bem alto. Ele entrou para cursar filosofia, mas depois trocou de curso para literatura inglesa. Em 1898, ele já se interessava muito pelo ocultismo e pela bruxaria. Ele se tornou membro de uma ordem famosa de ocultistas, a Ordem Hermenêutica da Aurora Dourada. E daí ele começou a praticar, na prática normal da magia branca, magia negra e estudos de magia cerimonial, entre outras magias as quais ele estudou, mas não foi a fundo, não se tornou mestre nelas. Em 1904, o Aleister Crowley se casou e, após o casamento, ele foi para suas núpcias. Ele viajou para o Cairo com a sua esposa, Cairo, capital do Egito. Nessa viagem, Crowley recebeu uma entidade que lhe ditou o seu livro, a sua obra mais conhecida e mais célebre, o Livro da Lei. Nessa obra que está contido a Lei de Telema, que é uma das maiores, talvez seja a maior obra do Aleister Crowley. Inclusive, o Livro da Lei, no caso a Lei de Telema, ela se tornou uma vertente da magia, do ocultismo, bastante conhecidos. Inclusive vem a frase, que é uma frase célebre da Telema: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E tem como contraponto o complemento: amor é a lei, amor sob vontade. Aleister Crowley também veio a pertencer a outras ordens, como a Otto, Ordem do Templo do Oriente, e a Ordem da Estrela de Prata. Todas essas duas são voltadas também para o ocultismo e a bruxaria. Já após algum tempo também fez parte da maçonaria, chegando a elevados graus no rito escocês antigo e aceito. Lembrando que a maçonaria não é uma ordem ocultista em si, é uma ordem mais voltada para o cunho social. Ele ficou mundialmente conhecido pela Besta 666. Os tabloides de jornais sempre o apontavam como a Besta 666 e também como o homem mais perverso do mundo, mesmo sendo fato de que Crowley nunca cometeu um homicídio ou qualquer coisa do tipo, apenas pelas suas ideias que eram, na época, 1875 até
1947 eram revolucionárias, extremamente incomuns para a época. Tem algumas curiosidades sobre Aleister Crowley, curiosidades estas que deixa muita gente de cabelo em pé. A primeira delas é que Aleister Crowley não acreditava em Satã. Ele mesmo sempre dizia que o diabo era um nome dado a qualquer deus de que os crentes cristãos desgostavam ou tinham medo. Então, ele não era satanista ou sequer acreditava em Satã ou em Lúcifer ou em qualquer outra coisa do tipo. A segunda curiosidade é que Aleister Crowley era extremamente agradável. Era uma pessoa boa, inclusive praticava bastante a caridade. Ele era um dos maiores fomentadores de caridade da Inglaterra naquela época. Ele gostava de ajudar muita gente. Era quase que um trabalho dele era ajudar as pessoas. Terceira seria, perdeu a virgindade muito cedo. Ele perdeu a virgindade com 14 anos. Para a época, 14 anos é muito cedo. Eles não tinham esse costume. Ainda mais na Inglaterra, que naquela época era extremamente conservadora. Ele perdeu a virgindade com a empregada da família. E o interessante é que a empregada da família, após perder o emprego, por conta desse fato, ela virou um alcoólatra e começou a viver na rua de Londres. E ela é uma das possíveis vítimas de Jack o Estripador. Quarta, ele era pansexual, ou seja, ele sentia atração por qualquer coisa mesmo. Essa afirmação de que ele era pansexual, ele mesmo falava. Não é uma coisa que depois inventaram sobre ele. Ele próprio se dizia pansexual. A quinta, ele apareceu em um dos discos, no caso na capa do disco dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Club Band. Os Beatles nomearam 60 pessoas nas quais admiravam, 60 pessoas que inclusive ou ajudaram no trabalho dos Beatles ou os membros admiravam. E ele é um dos que estão na foto da capa do disco. Ele está no canto superior esquerdo do disco. A sexta curiosidade é que Ozzy Osbourne compôs uma música que leva o nome de Aleister Crowley, Mr. Crowley, uma música que ficou bastante conhecida. A sétima curiosidade, Raul Seixas e Paulo Coelho foram seus seguidores. Ambos brasileiros, Raul Seixas e Paulo Coelho, seguiram por algum tempo a lei de Telema. Inclusive, ambos chegaram até a conhecer Aleister Crowley. É também sabido que Raul Seixas escreveu Sociedade Alternativa, uma das músicas mais famosas do cantor, com base na filosofia da lei de Telema, baseada na obra de Crowley. A oitava, é considerado o Papa do ocultismo moderno. No caso, Aleister Crowley é uma das figuras mais emblemáticas do ocultismo moderno, sem dúvidas. Sempre que fala-se em ocultismo do século XX, do século XIX, deve-se lembrar em Aleister Crowley. A nona, fundou sua própria religião, a Telema. A Telema começou como uma filosofia, depois ela se tornou já um culto e posteriormente foi até vista como uma religião. Ele até falava, a Telema fala simplesmente que o homem é o Deus de si mesmo. E a nona, a décima, é que Aleister Crowley, em um certo
momento da vida, fingiu a própria morte. Ele foi ajudado pelo escritor e filósofo Fernando Pessoa, um escritor português também conhecido por nós. Aleister Crowley fingiu que suicidou-se ao pular de um penhasco em Portugal. E Paulo Coelho fomentou essa morte, e ele basicamente fez isso para saber o que falariam dele após sua morte. E todos os jornais e noticiários da época noticiaram a morte, inclusive deram o fato como sendo certo. Posteriormente ele apareceu e explicou o fato ocorrido. Por fim, Aleister Crowley faleceu no dia 1º de dezembro de 1947, com 72 anos de idade. Sem dúvidas nenhuma, Aleister Crowley foi um dos maiores ocultistas da atualidade. Ele, com a sua filosofia, com os seus próprios pensamentos, fizeram uma grande evolução do ocultismo da época, que inclusive se arrasta até hoje. Ele é um dos nomes mais célebres. E era também um nome extremamente conhecido de toda a sociedade, tanto britânica quanto mundial, pois as revistas e jornais da época, eles adoravam falar de Aleister Crowley, até porque ele era emblemático, uma pessoa que vendia muito jornal. Inclusive chamavam ele de a besta 666, como já foi dito. Muito pelo contrário, Aleister Crowley foi uma das personalidades que mais criticaram o nazismo e o fascismo da época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive indo publicamente e sendo duramente contra a maioria das perversidades cometidas pelo Adolf Hitler e pelo Benito Mussolini. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. Lembrando ainda, deem o seu joinha e inscrevam no canal. Esse foi mais um vídeo da Ordem do Caos.